sobre a resposta da defesa, com quem entende muito do assunto. Primeiro com a nossa colunista Manuela Alcântara. Manu, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Fazia tempo que a gente não conversava no Acorda Metrópolis. É verdade, Nath. Estava com saudade de entrar aqui. Semana passada eu não consegui participar, mas agora a gente vem aí comentando sobre tudo que está acontecendo aí na política, no judiciário. Vou tentar essa semana aí entrar mais vezes. Perfeito, ótimo. Não, e só está começando, né, o processo eleitoral aqui no Brasil e a gente já tem muito assunto. E muito assunto vindo da campanha, das principais campanhas, né, desse pleito, que é a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu vou chamar também o advogado especialista no assunto, o Rodrigo Baraldi, para participar aqui da nossa conversa. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Manuela. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vou começar com o Rodrigo, Manu, e daqui a pouquinho eu te passo também a palavra para a gente trazer ainda mais informação sobre essa situação toda. Doutor, quando surgiu o vídeo de IA do Jair Bolsonaro lá no sábado, é claro que, além do susto que todo mundo levou mesmo, claro, com ele dizendo que era IA, precisa dizer quando eles utilizam, mas também com a questão do será que isso é uma infração? Queria ouvir, primeiro de tudo, a sua opinião sobre isso, que você tem conversado aí com seus colegas. E aí a gente vai avançando aqui na conversa toda. Natália, a legislação que regula, né, a legislação eleitoral hoje, ela regula essa questão da deepfake de forma muito clara, né? Então ela atribui a deepfake como sendo a criação ou manipulação de áudio, vídeo e imagem por meio de inteligência artificial, né? Só que com o intuito de afetar de alguma forma a campanha política ou, no caso aqui, a pré-campanha, né, porque foi no evento de lançamento do Flávio. O que eu vejo? Tá? Com base na legislação pura, há sim uma aplicação de uma penalidade aqui por ser uma deepfake. Né? O vídeo não foi autorizado, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou isso e a defesa dele comentou isso. Então, esse cenário em si, se eu for aplicar a lei pura e simples, sim, né? Mas o que eu vejo? Ele foi avisado que era deepfake, foi num evento do partido, não foi, de certa forma, distribuído isso na internet, obviamente que do partido ali foi, mas sem dúvida, se aplicando a lei pura e simples, a gente teve uma infração. Ô, Manu, como que é a continuação aí, portanto, desse processo? A defesa do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né, da campanha, porque a gente está falando sobre uma infração dentro da campanha do Flávio Bolsonaro, mas é claro que também envolve ali todas as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso em regime fechado, mesmo dentro de casa. O ministro Alexandre de Moraes tinha dado 48 horas e a defesa respondeu antes desse final de prazo. A gente deve ver o ministro Alexandre de Moraes esperando o prazo terminar, já que a defesa ainda tem um tempo para fazer a conclusão aí da defesa ou mudar, de repente, algum ponto. Deve ver o ministro consultando a Procuradoria-Geral da República, como a gente tem visto em todas as outras decisões, ou, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral, já que se trata de uma questão eleitoral, né? É cada vez mais complexa a situação de Jair Bolsonaro e de Flávio, Manu, porque agora a gente entrou no período das eleições. Quando tem as convenções partidárias, a gente oficialmente está no período das eleições aqui no Brasil. E agora esses dois elementos estão se juntando, né? Os dois elementos, acho que de Flávio e Jair, se juntam dentro do nosso processo eleitoral. Está posto isso. Nath, são duas implicações, né? Bom dia, doutor Rodrigo, primeiramente, obrigada aí pelas explicações. Existem duas questões, que é a questão criminal de Jair Bolsonaro. A gente tem que lembrar que Jair Bolsonaro está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele está em prisão domiciliar. E se a gente for um pouquinho atrás, há 15 dias, a gente teve a questão da carta, né? Que foi ali uma carta publicada, né, por Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, dando apoio ali à candidatura dele em meio a toda aquela briga
com a Michelle Bolsonaro. Então, teve essa carta, o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, não pode ter manifestação por terceiros, não pode ter manifestação dele, não pode ter uso de redes sociais. Jair Bolsonaro não pode se manifestar. E ainda assim, logo depois que tudo isso passou, a prisão domiciliar humanitária dele foi mantida, né? E o ministro ainda colocou aí mais restrições, né? Depois dessa situação da carta, falou que Flávio Bolsonaro não poderia visitar o pai por 90 dias e que Jair Bolsonaro não poderia ter nem visitas, não poderia participar de situações ali político-eleitorais, que ele, na decisão, ele fala que fica vedada a divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado. Então, assim, ele impôs essas cautelares e o descumprimento dessas cautelares, ela leva Jair Bolsonaro novamente para uma prisão, ele perde o benefício da prisão domiciliar e pode voltar para Papudinha ou para Papudo, ou para a Superintendência da Polícia Federal, enfim, pode perder aí esse benefício da prisão domiciliar. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Pediu para a defesa se pronunciar, e a defesa se pronunciou com a assinatura, inclusive, de Flávio Bolsonaro, que é advogado do pai, né? Ele assina ali o documento e fala, não, ele não tinha ciência desse vídeo, né? Que aí, como o doutor Rodrigo bem pontuou, na legislação eleitoral é proibido o uso de deepfake, que seria aí exatamente o que foi feito. O uso da imagem de uma pessoa, nesse caso, Jair Bolsonaro, com a voz dele, mas ali criando, né, um conteúdo artificial. Então, o uso de IA dá um salvo-conduto para que Bolsonaro possa se pronunciar, Alexandre de Moraes entende que não. Aqui, nesse pedido de explicações para a defesa, nesse despacho que ele deu, ele disse que não, que isso poderia ser uma infração grave. E a defesa já coloca ali, olha, a gente não sabia. E aí vem uma outra implicação que pode vir para Jair Bolsonaro e também para Flávio, né? E aí nessa questão da justiça eleitoral, porque se a gente for analisar aqui o artigo 9º da resolução do TSE, que dispõe sobre a questão da inteligência artificial, ela diz claramente que é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem de pessoa ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. E aí eu queria voltar, Nath, com uma pergunta para o doutor Rodrigo, com a questão da inelegibilidade. A gente já tem aí um pronunciamento, né? O ministro Cássio Nunes Marques chegou a se pronunciar ali em uma matéria do Estadão falando que a IA não estava proibida, né? E que ali deveria se analisar essa questão do uso de inteligência artificial a partir do momento de um incômodo da pessoa que a imagem foi usada, né? Então, Jair Bolsonaro autorizou, não autorizou, isso sim poderia dar problema. A gente tem problema para Flávio e a gente tem uma representação do Partido dos Trabalhadores no TSE. A partir de agora, esse processo caminhando dentro dessa resolução, o uso desse vídeo de Jair Bolsonaro, além de todas as implicações criminais, ele pode trazer uma eventual inelegibilidade para Flávio Bolsonaro e até o impedimento do registro dele, né, ser concedido, ou não? Esse processo ainda tem que correr, ainda tem que dar o devido andamento, né, do processo legal, ou isso já fica decidido, já vai aí, já pode acarretar em sanções para Flávio Bolsonaro já nesse período? Doutor, antes de você responder, só preciso chamar um intervalinho, desculpa cortar aqui o nosso fluxo, mas é um intervalinho para o pessoal que está com a gente na TV. Em 2 minutinhos, essa galera já se junta de volta aqui a gente ao canal do YouTube, porque a gente continua ao vivo no YouTube, porque no YouTube não tem intervalo. Voltamos. A gente está aqui com a Manuela Alcântara, nossa colunista de judiciário,
e o nosso advogado especialista em direito público, o Rodrigo Baraldi, que vai responder a pergunta da Manuela Alcântara, muito focada aí em tudo isso que está acontecendo, se pode gerar uma inelegibilidade ao Flávio Bolsonaro, doutor? Bom, vou separar essa pergunta em 2 trechos, que eu acho que isso que é muito importante a gente entender. Nós temos uma situação que é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e nós temos a situação do Flávio. Focando no fato, a deepfake e o que aconteceu e a campanha do Flávio, a legislação é muito clara e provavelmente eu acredito que haverá sim uma punição nesse caso para o Flávio com relação a isso. Principalmente pelo quê? Vai ser, primeiro que a gente tem que observar o devido processo legal. Né? Ele não vai receber nenhuma punição sem isso ser aberto esse processo no TSE, ele poder apresentar a defesa, ser julgado e com o julgamento aplicado. Por que eu acredito que haverá alguma responsabilização? Porque a resolução do TSE que trata desse tema, ela é muito clara em atribuir a responsabilidade objetiva, independentemente se autorizou ou não, se o vídeo foi divulgado ou não. Né? A partir em rede nacional ou numa convenção, na pré-campanha ou durante a campanha. O ponto é, toda legislação que cria punição, ela tem uma escala de punição, ela tem parâmetros muito bem definidos. A gente está no começo de uma campanha política, um vídeo que ele teve, de certa forma, a divulgação, olha, isto é uma simulação feita por IA, divulgado numa campanha. Eu acredito que em havendo punição, vai ser uma punição branda e uma punição mais baixa, como uma aplicação de multa, o que é comum em processos eleitorais acontecer. Eu acho que esse é a minha opinião sobre como deveria ser conduzido isso e a aplicabilidade da lei. Do lado do Jair Bolsonaro, nós temos uma situação do ex-presidente que é bem complexa. Né? Aqui não tem como não lembrar que o Flávio Bolsonaro é advogado dele e é o candidato a presidente. Que o Jair Bolsonaro, pela Constituição Federal, ele tem direito à correspondência e tem direito a falar com advogados. Vamos lembrar que em 2018 o presidente Lula também estava preso e o candidato era o Fernando Haddad, seu advogado. Sim. E ele se comunicava livremente com o Fernando Haddad e recebia visitas livremente. O que eu espero é que tenha proporcionalidade e que sejam critérios justos, porque o princípio da justiça é que ela seja equilibrada, que não tenha 2 pesos e 2 medidas em situações análogas. Então, o caso da deepfake é grave e eu acredito que tem sim que ter uma punição. Olha, vão aplicar uma multa, fica o aviso, se continuar a reincidência, aplica-se multas mais graves até a inelegibilidade. Né? Então, mas isso para qualquer um que publique. Não é o fato de ser A ou B. Para mim, esse é o grande ponto por trás de tudo isso. Rodrigo, acho que também é importante da gente pontuar aqui que tem essa questão específica do momento em que a gente está vivendo já do processo eleitoral, que é o momento das convenções partidárias. Eu já ouvi algumas análises e que acho que é importante da gente trazer aqui também para a nossa audiência. A convenção partidária é antes do período da campanha, né? É claro que já é tido como campanha, as pessoas já estão vendo aí as convenções. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro fez uma convenção partidária, o PL fez uma convenção nacional no sábado, no Pacaembu, num centro de convenções. As pessoas precisavam ali passar por um tipo de seleção para entrarem, né? Não tinha um ingresso, mas tinha que chegar lá cedo, enfim, tinha que entrar num lugar, num centro de convenções, e foi entendido como uma situação fechada. Não só fechada para o partido, porque tinha um eleitorado ali, mas menos popular, vamos dizer assim, do que a do Ronaldo Caiado, por exemplo, que também foi em São Paulo, mas foi na rua. Quase que um comício, mas os dois fizeram uma convenção partidária. A campanha começa mesmo a ir para as ruas no dia 16 de agosto, quando as candidaturas foram registradas até dia 15 de agosto, e aí pode acontecer a campanha normalmente. Tem uma diferença também, né, Rodrigo, nesses entendimentos todos, porque, teoricamente, tudo que está acontecendo agora é uma movimentação
desses candidatos dentro dos seus partidos. É uma conversa, é um encontro, é uma convenção partidária. Ainda não tem exatamente todo esse diálogo com a população. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso de uma forma bastante clara, para também ficar mais claro para todo mundo que está acompanhando a gente. Claro, Natália. A sua pergunta é excelente e tem uma diferença muito grande entre essas duas situações em específico, Flávio Bolsonaro e a do Caiado. A previsão das convenções nacionais, ela é um direito dos partidos de se fazer isso previamente aí ao início do processo eleitoral que começa dia 16. Porém, ele tem, sim, alguns cuidados que eles devem ser tomados. No caso do Flávio, eu entendo que ele foi um evento fechado, que teve restrição de entrada, teve uma certa restrição de ambiente. Na convenção do Caiado, ela foi aberta, como você bem colocou, praticamente um comício público com acesso a todos. Então, são pesos diferentes, né? Se eu fosse caracterizar como infração de campanha eleitoral antecipada, poderia-se dizer que a do Caiado corre mais risco de ter uma punição dessa do que a do Flávio, por ser um evento mais fechado. Agora, no que diz respeito a deepfake, é importante deixar claro que não importa se o ambiente estava fechado, se era privado, se era nas redes sociais, uma transmissão ao vivo ou na circulação de grupos privados. Ocorreu a deepfake, ela é proibida em qualquer cenário. Perfeito. Eu quero te passar a palavra também para você trazer outros questionamentos e também mais informações que eu tenho certeza que você já foi lembrando aí. A Manu apura o judiciário há muitos anos, acompanha todos esses processos eleitorais dos últimos anos. E, Manu, o que a gente já sabia está acontecendo, né? Que ia acontecer, está acontecendo. As eleições de 2026 são diferentes, são ainda mais complexas por um montão de fatores, participação internacional, esse é outro assunto que a gente pode trazer mais para frente, mas no assunto principal aqui de hoje, que é da IA. É que o que mais chamou a atenção é que antes mesmo das campanhas irem para as ruas, a gente viu o Jair Bolsonaro de IA, né? Não foi um desenho, não foi uma animação ou uma placa só ali de papelão. Foi ele dizendo que não era ele, porque não era ele, era IA. Mas com a voz muito parecida, com um discurso que a gente sabe que é um discurso muito próximo do que talvez o ex-presidente teria, e com um físico, né? Que se você não repara tão de pertinho, é claro, tem vários defeitos aí que a gente consegue, a boca não vai direto com o som, né? Não sincroniza, mas foi bastante impactante. Estava de plantão aqui, a gente acompanhando, vendo tudo que ia acontecer. Teve Javier Milei, teve Benjamin Netanyahu e teve o próprio Jair Bolsonaro de IA. Então, assim, veio com tudo mesmo a questão da IA, trazendo esses vários precedentes e várias discussões na justiça eleitoral aí novas. Nath, já era uma preocupação ali em 4 de junho, antes do ministro Cássio Nunes Marques tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente, na coluna, conversou ali, né, com integrantes do TSE e eles já colocavam que a maior preocupação dessas eleições seria mesmo o uso de inteligência artificial. A gente viu aí na Copa, né, muitos candidatos usando inteligência artificial, se colocando ali em campo como jogadores, etc. Mas não se esperava que já numa convenção tão cedo viesse com uma IA. E aí uma IA com essa questão do agravante de ser um ex-presidente condenado, preso e com restrição de se pronunciar, né? Com restrição de dar apoio, com restrição de falar mesmo sobre questões político-eleitorais. Então, assim, vem aí o uso da inteligência artificial associado a essa questão criminal. E aí eu vou aproveitar que o doutor Rodrigo está aqui, vou até queria tirar 2 dúvidas, na verdade. A minha primeira dúvida é a seguinte: a questão da deepfake, ela está bem definida nessa resolução do TSE? A gente consegue identificar de cara o que é um deepfake, uma deepfake?
E outra questão que eu gostaria de perguntar também. A gente, em 2018, teve a punição ali do deputado Francisquini. Não sei se o senhor vai se lembrar desse caso. Foi o primeiro caso ali que um parlamentar foi punido por fake news em uma eleição. Eu acompanhei bastante esse julgamento ali na época no TSE. Houve uma discussão muito forte, né? Ali ele batia fortemente nas urnas com um vídeo que era falso, e ele acabou tendo essa punição por fake news. Não é o caso hoje do senador Flávio Bolsonaro, né, de ter usado nessa convenção, mas a minha pergunta se refere à questão da análise processual desse caso. Caso o TSE traga aí uma punição branda, como o senhor disse, né, uma aplicação de multa ali para Flávio Bolsonaro, esse caso pode ser levado para o STF, aí dentro daquele inquérito das fake news, trazendo aqui essa questão, né, desse uso de inteligência artificial, do uso de informação ali que não foi a pessoa que falou. Então, assim, as duas perguntas assim para a gente poder compilar. Deepfake está bem definido na resolução do TSE? É possível de identificar assim no primeiro momento? E a segunda questão, o STF pode puxar para ele essa análise do uso de inteligência artificial nas eleições? Doutor, deixa eu cortar bem rapidinho para pedir mais um intervalo. Tem um intervalo para o pessoal que está com a gente pela TV, mas daqui a pouquinho essa galera toda já se junta a gente aqui no canal no YouTube, que a gente segue ao vivo no YouTube, não tem intervalo. Pronto, doutor. Excelente pergunta, tá? Porque a deepfake ela está muito bem definida na resolução, né? O artigo, ela traz de uma forma muito clara que é a criação ou manipulação de vídeo, áudio, vídeo ou imagem por meio de inteligência artificial para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de uma pessoa, viva, morta, não importa, né? Então isso é uma deepfake. Quando a gente vai para fake news, o conceito de fake news utilizado no processo do deputado, do Francisquini, é um conceito diferente. É o conceito de você plantar notícias falsas, notícias que não são verídicas, né? Então, são tipos diferentes, com objetos diferentes. Então, eu vejo uma diferença com relação a isso. Então, assim, nós temos uma definição muito clara, de responsabilização. Eu acredito que não haveria embasamento legal, pelo meu conhecimento, para o STF puxar isso para dentro do inquérito da fake news. Por quê? Porque não foi uma fake news. O que foi uma deepfake e que ela tem a tipologia diferente da fake news. Então, eu acho muito difícil isso ir para o STF dentro do inquérito da fake news. Tá? A possibilidade sempre existe, né? Como falo, eu acho que a gente tem um entendimento hoje do STF muito forte, uma atuação do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, muito clara. Por outro lado, eu vejo que o TSE hoje ele está presidido pelo Nunes Marques, que é um ministro muito ponderado, muito técnico, e que com certeza ele vai analisar de forma muito clara essa questão, para principalmente, como a gente está no início da eleição, talvez trazer aqui um marco e um recado para que isso não aconteça durante a eleição, porque eu acho que essa é a grande preocupação que a gente tem que ter, né, antes da gente poder começar as campanhas, a gente já teve uma deepfake. Como que isso vai agravar? Como que isso vai ser conduzido ao longo de todo o processo eleitoral até o dia da eleição? Então, eu acredito que essa ponderação vai ter que vir, vai ter que ter essa análise agora. Rodrigo, eu e a Manu, a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, por causa, por exemplo, do processo recente do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Qual que era o assunto? Talvez lentidão ou amorosidade, alguma palavra desse tipo, para velocidade ali do Tribunal Superior Eleitoral. No caso do ex-governador do Rio de Janeiro, ele teve problemas na sua eleição de 2022, ele foi governador por mais de 3 anos e aí sim ele foi condenado.
Será que com a IA, e é isso como o senhor pontuou agora, antes mesmo das campanhas a gente teve um deepfake, né? Um rosto, uma voz, uma aparência muito parecida com de uma figura muito importante para a política brasileira. Será que com a IA a gente não precisava de uma velocidade ainda mais acelerada? Será que isso também não deve ser discutido? Sem dúvida, eu acredito. Nós precisamos de que o TSE haja de forma mais rápida, mais contundente nas suas decisões e nos seus julgamentos, respeitando o devido processo legal, que isso é de extrema importância para que possa ser apresentado as defesas, possa ser analisado com imparcialidade, mas sem dúvida é necessário. O problema é que o volume de processos para o TSE nesta fase de campanha e eleitoral é muito grande. Então eu acredito até que para que essa celeridade seja cumprida, deveria se ter um critério de prioridade onde priorize-se os casos mais graves e os assuntos atrelados a mais importante. Eu não tenho como não falar que um caso de uma campanha presidencial é menos importante do que uma campanha para deputado ou para governador. Perfeito. Manu, tem a sua última questão para o Rodrigo? A TSE está de recesso agora, né? Volta aí no dia 3, por isso o ministro Nunes Marques tem atuado aí, né? Dando as decisões como presidente da corte. Então, assim, a gente viu também o caso de muitas ações relacionadas, o PL também entrou com uma ação relacionada aí ao uso da internet, né, para manchar a imagem de Flávio Bolsonaro, enfim, esse excesso de ações, a gente já viu aí centenas, né, a gente já calculou aqui, está chegando em quase 200, e a campanha ainda nem começou, a campanha só começa dia 16. Esse excesso de judicialização, ele prejudica o andamento do bom processo eleitoral, o andamento ali daquela coisa, né, que a gente às vezes tem uma carência de ver a questão de propostas de candidatos, né? A gente tem visto muitos questionamentos sobre a atuação disso, a atuação daquilo, mas propostas mesmo, o que esses candidatos vão trazer para a gente? Essa judicialização excessiva, ela prejudica o processo eleitoral? Na minha opinião, ela prejudica e prejudica muito, né? Eu acho que nós estamos ainda não abriu a fase de campanha e a gente já tem, como você falou, quase 200 processos. Em 2022, salvo engano, esse número foi estrondoso, eu não vou me lembrar o número, mas foi muito grande. E a gente vai ter um processo eleitoral de 4 meses, 3 meses, discutindo o que foi postado, o que não foi, se foi deepfake, se foi fake news, um tumulto, e nós não estamos vendo, talvez corremos o risco de não ver a discussão que deveria se ter sobre os projetos, sobre a campanha, sobre quais são as políticas públicas que vão ser implementadas, quais são as políticas econômicas que vão ser feitas nos próximos 4 anos para que a gente possa reverter todo o déficit público que a gente está vivendo. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, esse excesso de discussão em campanha política proporcionado, tá, pelos próprios partidos políticos e por atitudes, né, que, convenhamos, um vídeo desse deepfake, uma análise jurídica bem feita, era claro que isso estava infringindo e era claro que poderia gerar uma penalização. Então, eu acredito que os partidos também poderiam evitar, sendo um pouco mais cautelosos. Agora, a gente conhece bem como funciona campanhas políticas e eleições no Brasil, e a gente sabe que nem sempre eles jogam limpo, preocupado com o povo, preocupado com a população, em apresentar os projetos, mas sim estão preocupados em se eleger a qualquer custo. E para mim esse é o grande problema e isso deveria ser monitorado de perto pelo TSE. Perfeito. Muito obrigada aos dois, foi excelente ter a companhia dos dois aqui falando sobre esse assunto tão importante.
E a gente vai voltar a falar sobre ele, com certeza. As eleições só estão começando. Antes mesmo da campanha, a gente já teve esse registro de uma possível deepfake. Valeu, viu, Rodrigo? E valeu também a Manuela. Obrigada, Nath. Obrigado, Manuela. Obrigado, Natália. Valeu, Rodrigo Baraldi.